Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez para iniciarmos o nosso programa em nosso 11cast. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e, sobretudo, gostaria de pedir a vocês que comentassem depois que assistirem o nosso programa. Façam comentários, não se trata de elogiar nem criticar, mas, enfim, se posicionar, opinar. Isso é que enriquece o nosso programa, ok? Então, hoje vamos falar sobre gestão cemiterial e crematório. E, para tanto, temos aqui o Ricardo Vilaflor, empresário que administra o cemitério, e ele vai responder a nossas questões, vamos debater uma série de coisas. Eu sei que o tema é um tema um tanto quanto funesto, macabro, até tenebroso, mas alguém tem que trabalhar nisso, né? Então, e também é o nosso futuro vai estar lá, né? Sabe-se lá quando, mas estaremos lá sem dúvida nenhuma, no ocaso da nossa vida. Então, e aí, Ricardo, tudo bom? Como tudo vai bem, você? Sim, graças a Deus. Se apresente para nós aí, com a sua atividade, como é que ela é exercida, como é que você encara esse seu trabalho? Eu costumo dizer o seguinte, se você pergunta... antes de entrar nisso daí, é só falar mesmo a respeito de quem eu sou, né? Ricardo Rodrigues Vilaflor é meu nome. Tenho uma formação de engenharia civil, formado pelo UFS, em Feira de Santana, e exerci minha profissão de 2010, na verdade até hoje, né? Hoje mais com obras mais particulares, né? Ou de expansão nos próprios, reforma e expansão nos próprios cemitérios. E foi dela que eu tive a oportunidade de me lançar num desafio pessoal, profissional, né? Onde eu estava trabalhando para uma prefeitura daqui do estado, onde eu assumi a gestão de uma ampliação e reforma de um cemitério, e aí existia um TAC do Ministério Público para que se pudesse fazer um tratamento do necrochorume. E esse necrochorume a gente buscou alternativas para poder atender às legislações ambientais federais, estaduais e municipais, onde a gente encontrou uma tecnologia em São Paulo onde atendia na íntegra tudo que fosse necessário para realizar esse tratamento de líquido e gases, né? Não só o líquido como... O necrochorume é a decomposição dos corpos no terreno. Isso. E logo na sequência, conheci o proprietário dessa tecnologia. Eu era engenheiro ainda na época, atuando como uma reforma mesmo. Isso em 2013, 2014. E ele me lançou esse desafio de tentar expandir o negócio dele aqui, com a representação da tecnologia dele aqui no Nordeste. Ele só tinha comercializado 2 equipamentos na época, né? E aí sim eu fui de cidade em cidade, tentando oferecer isso para os prefeitos, né? Porque era uma tecnologia patenteada, e ainda, né, que a patente não venceu. E aí, fazendo essa peregrinação nos cemitérios do município, daqui da Bahia, eu identifiquei sempre um problema comum, que é a desorganização, a falta de espaço, né? O próprio necrochorume vazando, com mau cheiro, né? Isso acaba gerando inúmeras insalubridades para as pessoas que transitam ali e utilizam o equipamento público, né? E o próprio lençol freático, né? Isso. É contaminado. E aí esse algo em comum, né? Que fez com que eu instalo, rapaz, pode ser um bom negócio, cabeça de engenheiro, né? Pode ser um bom negócio isso daí. E aí, por que não propor uma empresa que faça um gerenciamento eficaz, né, para esses cemitérios comuns, que tinha esse problema generalizado. Ainda tem, na verdade, né? A maioria dos cemitérios do Brasil, não só da Bahia, tem esse problema comum. E aí foi quando eu comecei a falar sobre concessão pública, né? Tentar conscientizar,
até algumas palestras, cursos na época, com os prefeitos, secretários, e na tentativa de tentar, né, mostrar a importância de, quem sabe, fazer uma terceirização, uma concessão desses cemitérios para iniciativa privada, só que infelizmente aqui na Bahia não tem um único cemitério concedido, né? Todos os cemitérios de prefeitura são cemitérios públicos ainda. Foi quando eu conheci instituições religiosas, que são entidades privadas, e essas entidades privadas possuem o mesmo problema, não sabem, não têm o mesmo discernimento para saber administrar, e acabam tendo os mesmos problemas que os cemitérios públicos, né? Desorganização, falta de espaço, todas essas consequências. E aí, como é privado, você tem uma facilidade de estar fechando contratos, parcerias, e foi quando eu tive o primeiro desafio profissional, né, que é transformar, revitalizar um cemitério secular aqui de Salvador, ali na Baixa de Quintas, que foi a Ordem Primeira de São Francisco. Os mesmos proprietários da Igreja de São Francisco, né, que todo mundo acha que é Senhor do Bonfim, que é mais visitada, não é. A Igreja de São Francisco, lá no Pelourinho, que é aquela toda de ouro. Então, os mesmos proprietários da igreja, tive esse desafio, essa experiência de assumir essa gestão. E só voltando para o início, para não perder a questão, eu acho o seguinte, eu falo sempre o seguinte, se você perguntar isso para 1000 crianças, quem delas quer trabalhar com cemitério? Se uma disser que quer, eu mudo meu nome. Então, para criança. Ninguém. Você não perguntaria para idoso, não? Idoso, eu acho que. Eu já me interessei por isso. Você acabou de falar que aqui na Bahia ninguém se interessou. Rapaz, eu acho que é um bom campo aí da economia para você propor algo de novo. Por exemplo, PPP. O que você tem não é uma PPP. Não. Você está fazendo o seu trabalho alinhado com a Igreja Católica, isso. Não é isso? Agora, uma curiosidade, depois eu vou voltar nessa questão, mas uma curiosidade, com o advento da República, lá em 1888, houve a separação da Igreja e do Estado. Quem cuidava de cemitérios no Brasil era a Igreja. A partir de então, nunca mais a Igreja administrou cemitério. Você me falou que essa igreja lá a Ordem Terceira, né? Ordem Primeira. Primeira. Ela continuava administrando esse cemitério? Para mim, não sabia disso, não. É uma novidade. O que acontece? Nessa época, eu inclusive tenho uma cópia do edital de publicação do Estado na época. Eu não sou tão bom de história, mas eu lembro, tanto é que a área pertence ao Estado, aqui nas Quintas, e essa área foi passada como posse naquela época, ou seja, 1890 aproximadamente, para os posseiros que hoje continuam, que são as igrejas, instituições religiosas, né, que são várias instituições, na verdade. Tem a Igreja São Franciscana, tem a Arquidiocese, tem outras tantas entidades relacionadas à instituição religiosa católica, né, que pelo motivo acaba sendo político, né, e religioso, foi distribuído isso para as igrejas, que até hoje, elas passaram-se em quase 200 anos, né, 160, 170 anos após, elas continuam na administração desses cemitérios. Isso acho que quase todas as cidades têm esse cunho, né? Os primeiros cemitérios foram administrados por instituições religiosas. Eu acho que, na verdade, eu penso que é isso que aconteceu, porque com o advento da República, houve essa separação, conforme eu falei anteriormente. Só que aqui em Salvador existe uma particularidade, que a Igreja Católica ela é dona daquela área toda do Tabuão ali, do centro da cidade, você deve saber disso. Sim. Daquela parte lá da Cidade Baixa, da Boa Viagem, aquelas casas todas, elas são de propriedade da igreja, que a igreja não sabe administrar. Existem pessoas que moram há 50 anos, 60 anos, pagando um aluguel simbólico. Irrisório. E a igreja nunca mais vai recuperar isso, porque as pessoas não vão sair de lá. Então, eu quero crer que esse terreno aí,
onde está situado o cemitério que você fez referência, lá de Quintas, ele é de propriedade da Igreja Católica. O terreno, eu digo, propriedade mesmo, não a posse, mas a propriedade. Talvez por isso, até hoje, ela permaneça com essa propriedade vinculada à própria entidade religiosa, que é a Igreja Católica. Talvez seja essa a explicação, porque de resto houve a separação mesmo. Então, de lá para cá, a igreja não cuidava mais de cemitério nenhum. Então, essa situação específica, eu acho que é em função disso que eu acabei de falar. Eu tenho impressão, não sei. Esse edital existe de transferência. Na verdade, o entendimento de propriedade e posse é mais recente, né? Naquela época, você não tinha esse entendimento como tem hoje. E aí o Estado, de certa forma, passou a propriedade, e aí seguindo essa linha, tem um edital de passagem desse espaço para instituições religiosas. Volto a dizer, esse entendimento na época não existia como tem hoje. E só para esclarecer mais ainda, né, sobre ali as Quintas. Muita gente acha que ali é um cemitério só e faz alusão a... Eu inclusive pensava que era um só. As Quintas dos Lázaros, lá estamos levando para as Quintas. Não é um cemitério só. Na verdade, existe uma subdivisão. 5 subdivisões, né? Você tem as Quintas, né, que é a maior área ocupada lá na região. Você tem a Ordem Terceira de São Francisco, né, que é o segundo cemitério com maior frequência de óbitos, que recebe óbitos. Você tem a Ordem Primeira de São Francisco, que a gente administra, sendo que a Ordem Terceira a gente faz uma prestação de serviço de assessoria também lá com a Ordem Terceira, propondo modificações que a gente fez na Ordem Primeira. Você tem a Ordem Terceira do Carmo, que é o menor de todos ali naquela região, onde tem acho que 250 gavetas, é muito pequeno mesmo. E o Israelita, que é exclusivo de judeus, né? Só sepulta pessoas da religião judaica, né? Os judeus, que também perpassa por quase 180 anos também, ali nas Quintas. Então esse conglomerado, esse complexo cemiterial é feito por 5 cemitérios. E ainda tem outras subdivisões dentro das Quintas, onde tem mais, se eu não me engano, umas 30 instituições religiosas lá dentro, e cada um tem uma quantidade de gavetas. Um tem 50, outro tem 100, outro tem 80, outro tem 200. E aí você tem essa junção dentro das Quintas ainda, essa outra subdivisão. E tem esquecendo de falar, tem uma área também do fundo que era exclusiva para sepultamento do Estado, através de pessoas indigentes, né? Que essa área hoje está impossibilitada por um manifesto do próprio Ministério Público, né? Já tem um tempo isso já. E aí não faz mais sepultamentos lá nessa área, né? Já tem um bom tempo, uns 8 a 10 anos que não se fazem mais sepultamentos nessa área, que é uma área relativamente grande, né? Acho que uns 60 mil metros quadrados de área. E, enfim, esse é o complexo cemiterial das Quintas, que todo mundo chama de Quintas. Certo. E falar sobre a Ordem Primeira, né? O que a gente, na época, existia Por que foi tão interessante, né, para mim e para o nosso cliente, que é da Ordem Primeira de São Francisco, que a gente fizesse essa parceria, né, tivesse esse contrato para poder melhorar. Primeiro que existia uma solicitação do próprio Ministério Público, né, requisitando que que não tivesse mais insalubridade no cemitério, que fosse um cemitério minimamente organizado, não só para a Ordem Primeira, mas todo o complexo das Quintas. E aí acabava que precisava tomar uma decisão com como organizar, se eu não sei como organizar. E aí juntou na época que eu cheguei com essa proposta de revitalização, organização do espaço, e assim a gente deu início ao nosso trabalho, através de um impulso, por minha parte, o impulso do próprio cliente, através de um fator que modificou, que é o próprio Ministério Público, fez com que a gente casasse, né? E constituísse esse 8 anos lá dentro, já com a Ordem Primeira, fazendo com o cunho principal o atendimento legal, né? A gente pegou a lei, como a gente não tinha, assim, era uma coisa muito nova pra gente, inovador, e tudo que é novo, pioneirismo, o que a gente fez lá de revitalização na Ordem Primeira,
foi pioneiro isso no Nordeste, sem sombra de dúvida. Eu não conheço um outro cemitério secular que tenha feito uma transformação que a gente fez na Ordem Primeira. E isso a gente não dava para fazer de qualquer jeito. A gente tinha que ter um amparo legal para fazer isso, e aí vem o Decreto-Lei de Lídice da Mata, de 96, onde dava alguns subsídios, onde a gente amparou esses subsídios para fazer o que a gente fez. Falar sobre, hoje, 10 anos depois quase, permuta de jazigo, uma coisa que perpétua, uma coisa que você falar disso assombra qualquer pessoa. Mas existe uma previsão legal para se fazer e a forma de se fazer isso daí. E aí a gente fez, né? Na verdade superou, os prazos eram muito curtos, 90 dias, 120 dias, e a gente esperou 2 anos, 3 anos, 4 anos até, para fazer, propor esse tipo de solução. E graças a Deus a gente passou e sem maiores dores, né? Assim, principalmente judicial, que era um risco iminente de enfrentar. E a gente conseguiu transformar um cemitério que estava totalmente insalubre, totalmente com um índice de ocupação muito alto, abandonado, dando prejuízo, correndo risco das coisas caírem, desmoronarem, porque se não estava dando manutenção. Tanto é que logo quando a gente entrou, teve um desmoronamento de uma quadra na Ordem Terceira, ou seja, vizinho de muro da gente, por falta de manutenção. Então, para que se evitasse e solucionasse todos esses problemas, a gente entrou e conseguiu, com o tempo passando, a gente conseguiu resolver, e hoje a Ordem Primeira é uma referência em Salvador, de organização, administrativa, física. Eu costumo brincar com o pessoal do Bosque, que a gente tem uma aproximação, com o do Campo Santo, que a gente também tem uma aproximação, que eles podem ter até o cemitério maior e mais organizado, né? Proporcionalmente, mas os velórios mais bonitos de Salvador somos nós. Agora, desses cemitérios que você enumerou, que são 5, quantos são verticais? Porque eu já fui lá e vi que pelo menos 1 ou 2 são verticais, né? Aquela gavetas sobrepostas, isso que é cemitério vertical. Essa outra, eu queria que você me respondesse isso. E a outra questão que você falou agora aí do desmoronamento e tal, é porque tem uma parte ali que ela está numa ribanceira, né? Ela está num declive ali, e você não tem mata ciliar que contenha a terra, né? Quando chove em grande intensidade e tal, o terreno vai deslizando e tal. Sim. Eu acho que isso também seria algo assim para se pensar em fazer, né? Para você fazer contenção de encosta de forma natural e não artificial, né? Assim, lá como o índice de ocupação dos cemitérios ali nas quintas é muito alta, para você pensar em fazer de certa forma, um reflorestamento, digamos assim. Só nas laterais ali, no contorno, eu digo. Não internamente. Para a gente mesmo, no caso especificamente da Ordem Primeira, né? Lá já existe uma contenção secular, né? Que é óleo de baleia, pedra, aquela coisa toda. Então, o cemitério é implantado já numa contenção de quase 3 metros de altura, 3,5 metros de altura. Então, não tem nem espaço para pensar em de recuperação de mata ciliar. Nas quintas, eu acho que caberia, né, que é um espaço onde você tem, talvez, demanda, a depender de como é que seja um projeto bem robusto, você consegue fazer isso. Mas com a gente não consegue, não conseguiria. A Ordem Terceira também, muito difícil, porque a Ordem Terceira está com 99% de ocupação. Então, é praticamente zero espaço. O que daria para fazer é talvez realmente aumentar a área permeável. A área permeável, ou seja, com as permutas e tudo que for necessário amparado por lei, fazer esse tipo propor esse tipo de solução, né? Isso é uma das coisas que a gente quer fazer com a Ordem Terceira, tanto é que eles nos contrataram para prestar um serviço de assessoria. E com relação aos verticais? O único cemitério que não utiliza essa metodologia de sepultamento é só os israelitas. Israelitas são todos no chão, judeus. No chão. Mas a gente faz misto, né? A Ordem Terceira faz misto, solo e gaveta. As quintas, solo e gaveta também. E a Ordem Terceira do Carmo também, solo e gaveta. Mas eles não usam por uma preferência, por alguma coisa religiosa ou não tem relação? Religião. A religião não permite.
E aí, por isso que eles só fazem sepultamento no chão mesmo. Não permite que se faça vertical. A religião judaica não permite. E a gente utiliza. Tem outra religião, né, nossa, né, muito característica da Bahia, que é de matriz africana. Eles têm a preferência declarado de sepultamento também no chão. Só que, assim, nossa religião de matriz africana é composta pela maior parte das pessoas que desprovida de recursos até, né? Então, às vezes, fazem até vaquinha para fazer o sepultamento, né? Tira 100 de um, 10 de outro, 50 de outro, para poder compor o orçamento e fazer o sepultamento lá. Agora, você não acha, por exemplo, que o vertical, né, das gavetas e tal, isso, de alguma maneira, preserva mais o solo? Sim, porque primeiro você diminui o contato. Você não tem contato com o solo. O que houver lá de chorume, como você falou aí, de decomposição, né, química e tal, vai acontecer, não vou dizer que vai contaminar, vai cair no cimento lá, no concreto, sim, perfeito, nas lajes, perfeito, não é isso? Perfeito. Então, do ponto de vista da preservação ambiental, talvez seja mais recomendável fazer assim. Aí, por outro lado, tem a questão religiosa, né? Porque eu, por exemplo, quer dizer, eu ainda não processei bem essa coisa de você, digamos, colocar as pessoas em gavetas e tal, porque a tradição, mais do que tradição, é no solo, chão, né? Isso. 7 palmos abaixo, enfim. Que na verdade não é o 7 palmos. Não, né? mas já foi, né? Já foi. Eu me lembro quando eu era garoto, eu perdi um tio quando tinha 4 anos de idade. Eu fui no enterro dele, lá em São Paulo, eu morava. E eu olhei para aquele buraco e não enxerguei o fundo do buraco. Para mim era um buraco interminável. Então ali realmente se cavava bastante, entendeu? Agora já é bem menos, eu sei disso. E na verdade tem alguns cemitérios que eles verticalizam inclusive para baixo. Eles escavam em cima do concreto, né? Escavam, fazem a plataforma em concreto e constroem as gavetas. O Jardim da Saudade é assim, né? O Bosque é assim também. O Bosque também? O Bosque também é assim. Agora uma pergunta, Ricardo. Até porque o nosso público não é de nicho, né? Então a gente está falando para o grande público. Muita gente não pensa nisso. Como é que funciona essa questão? Por exemplo, você enterra a pessoa no chão, na gaveta, tanto faz. Quanto tempo aquela pessoa fica ali? Como é que funciona? Porque não dá para todo mundo, né? Nos cemitérios. Tem alguma troca ou é aquilo até decompor? Como é que funciona isso? Então, focando especificamente sobre a Decreto-Lei de Lícito da Mata de 96, a realidade daquela época era uma realidade que existia escassez de vagas em cemitérios. Por isso que foi um decreto, eu acho que uma das prioridades da época dela foi justamente atender para que reduzisse e tivesse uma contenção desse número de vagas. Tanto é que 2 pontos que caracterizam isso. Primeiro, que ela determina, né, através desse decreto, que a exumação seja feita com 3 anos e 6 meses, né? Existe essa possibilidade de fazer com 3 anos, mínimo de 3 anos e 6 meses. Antigamente era 5, né? Esse decreto é com 3 anos e 6 meses. E outro indício é que ela tem uma certa proibição, né, entre outras palavras, de comercialização dessas gavetas verticais. Para quê? Para que se não diminuísse o número de vagas. Porque quando você comercializa, vende, né, a venda da gaveta, você tornou aquela vaga perpétua. Tornando aquela vaga perpétua, teoricamente, 1 ou 2 pessoas vai ocupar durante a vida toda. Já com essa rotação, como você falou, Felipe, a cada 3 anos e 6 meses, não. Você tem uma data com 3 anos e 6 meses para poder renovar e conseguir colocar outra pessoa, fazer o sepultamento. Você vai colocar aquela pessoa que foi removida de lá, os ossos, em algum ossário ou como é que funciona isso? Os restos mortais, né? Isso é particular muito do familiar, tá? Tem familiar que simplesmente abandona. Não, eu sei. E aí é feito o quê? Quando o familiar vai lá... Com esses ossos. Quando a família abandona, faz o quê? Não, quando abandona a gente notifica, sim, né? Para que ela venha fazer a coleta. Administrativamente a gente espera pelo menos 6 meses para ela ir lá buscar. Se ela não buscar durante esses 6 meses, aí a gente leva para cremação coletiva. Certo. Aí tem uma empresa cadastrada pela prefeitura, né, que faz essa remoção dessa ossada e aí leva para incineração. Tá? Dessas pessoas que não vão lá buscar. Mas tem alguns familiares
que vão lá, e aí tem um ossuário no próprio cemitério, no nosso cemitério, ou em outro cemitério qualquer. Seja ele ossuário, aquele quadradinho, ou o próprio jazigo. Tem jazigos que acaba você conseguindo colocar esses restos mortais lá. Então, mas assim, dados, né? O descarte dessas cinzas, como é que é feito? Aí é procedimento incineração coletiva. Aí é procedimento da própria empresa que faz isso. Ela que tá. A gente faz um romaneio de descarte, entrega para a empresa leva, e aí ela faz a cremação. O descarte dessas cinzas, eu particularmente, até é uma falha minha, mas eu não vi isso daí, qual o procedimento feito. Mas eu acredito que, como é um resíduo que não gera... O osso, depois de cremado, triturado, ele não gera contaminação. Né? Então você pode ser, talvez, até colocado no próprio... como é que fala? Aterro sanitário? Aterro sanitário. Pode ser colocado no aterro sanitário, compactado e tal. Porque se ele não gera contaminação nenhuma, não vejo problema de fazer isso daí. Tá? Agora, um dado importante é que quantos por cento, né, em média, das pessoas que retornam para fazer a coleta desse resto mortal, né? E para mim, eu vejo como ponto de como é que a sociedade enxerga nossos antepassados, né? As pessoas que estão... Nem antepassados, as pessoas que estão próximas a gente. Pai, mãe, filho, sabe? Então, 5% das pessoas retornam para buscar os restos mortais. 95% abandonam. Infelizmente, o que a gente vê é o seguinte: nossos velhinhos, quando já estão no final da vida, eles são esquecidos pelos parentes. Não todos, claro, né? Mas boa parte são colocados em asilo e tal. Então, os filhos não vão, deixam lá a míngua, né? Depois de morto, então, menos ainda, né? Aí é que não vai mesmo, infelizmente. Finados, que é a época do ano, a data do ano, que era para ter uma quantidade significativa de visitas, né? A gente faz lá, tem 2.300 vagas mais ou menos, né? Não passa, não vão 10%. 200 pessoas, 250 pessoas no máximo chegam aí lá para fazer visita. Que a gente tem que ter um controle de registro das pessoas que visitam. Então é muito pouco. Mas você não acha que isso também, além pode ser essa questão de esquecimento, mas você não acha que aí entra uma questão de tabu mesmo, não? Propriamente dito? Tabu da morte. Eu acho que tem mais a ver com a valorização da pessoa, sabe? Não é nem a morte em si. É porque... Você quer ver uma coisa importante? Quem é a pessoa mais importante para nossa vida? A nossa mãe. Qual é a data mais visitada depois Dia das Mães. Dia das Mães. Então, tem a ver mais com o sentimento mesmo da pessoa. Simplesmente desapeguei, né? Passei pelo luto, passei pelo sofrimento, superei e desapega. Você falou uma coisa importante aí, pegando essa observação que o Felipe fez. Eu falo da minha experiência quando eu era garoto, morava em São Paulo. Eu acredito que no resto do Brasil também era assim. O dia de finados era um dia sagrado, as pessoas iam para o cemitério prantear seus mortos. Homenagear. Era um dia que mais se vendia flores e velas, porque cada sepultura daquela, cada campa, né, como se falava antigamente. Mausoléu. Mas falava mais no popular uma campa. Pelo menos em São Paulo era assim eu não sei. Aqui eu não sei como é que seria. Aqui também é campa. Então se colocavam flores e mais flores, acendiam-se velas, as pessoas vertiam lágrimas, choravam mesmo, copiosamente. Isso era um ritual. E outra coisa, as mulheres iam de preto para os cemitérios. Mas isso foi lá na década de 1960, 70, 80. De lá para cá o mundo mudou. As pessoas não vestem mais luto, a pessoa... parte dessa para outra, para a eternidade, né? E a família não guarda luto mais. Pode até mentalmente sim, mas em termos de roupa, né? Porque as mulheres vestiam preto antigamente para elas demonstrarem para todo mundo que elas estavam de luto, e o luto durava um ano. Sim. Era um ano, entende? Então, quer dizer, eu acho que essa questão é cultural, sinal dos tempos. Então, é o que você está falando aí. As pessoas não vão para cima. E tem gente até
que detesta cemitério, que não vai para enterro porque não quer pisar lá naquela terra do cemitério. Enfim, acha que é contaminada e que aquilo dá um azar danado, entendeu? Eu acho que isso tudo mudou mesmo, de uma maneira muito abrupta, né? Então, eu acredito que seja isso. É mais uma questão cultural mesmo, né? As pessoas estão nessa ideia de não valorizar a pessoa, né? Você vê em vida, né? Você vê que a gente, mudando um pouco, mas tem a ver também, é que ninguém tem mais o respeito que se tinha há 30, 40 anos atrás. Tá acabando se perdendo esse respeito pelo outro, até pelo simples fato das crianças respeitarem os mais velhos, que era uma coisa normal, né? E que deveria ser até hoje, só que não tem. E aí você acaba, sabe, uma coisa influenciando na outra, aí você fala, pô, não respeito o mais velho, não respeito minha mãe, não respeito meu pai, meu irmão, então, por que se eu não respeito ele em vida, eu vou respeitar ele depois que ele se for? Eu nem vou lá aparecer. Tem um outro cunho também, que é um cunho religioso, né? Que algumas religiões entendem que já foi uma passagem que tiveram e que os restos mortais que ali estejam não precisam mais ter o cuidado, né? E aí tem algumas religiões, eu acho que a religião evangélica é muito forte com relação a isso. Mas, assim, uma coisa que eu sempre falo, né? Que é unânime a todo mundo. Todo mundo deseja isso pós-morte. Depois que morre, todo mundo deseja uma única coisa: ser lembrado, né? Se eu quero ser lembrado, se a pessoa quer ser lembrado, eu acho que é isso que a gente minimamente tem que resgatar. Porque independente de religião, é o respeito à pessoa que você ama. É ter a lembrança de que a pessoa vai ser lembrada, né? Que você está mantendo a lembrança, a memória da pessoa. Eu acho que tem que ter muito a ver com isso daí. A gente tem que começar... Eu mesmo trabalho muito a respeito disso, né? Sou um disseminador disso. Não poderia deixar de não falar disso, mas é uma coisa que a gente precisa falar mais e agir mais para que essa lembrança, né? Para que futuramente, se é o nosso desejo ser lembrado, que nossos filhos se lembrem da gente, né? E se a gente não for uma pessoa de grande notoriedade, não for uma pessoa famosa, a única forma de ser lembrado é no cemitério. E eu vou mais além em relação ao que você falou, que é o seguinte: eu acho que nós temos que valorizar cada momento que a gente está com aquele ente querido nosso, Sim. com aquele familiar, com aquele amigo, com aquela amiga, com aquela pessoa que você admira. Porque depois, o tempo já foi. Então, nós temos que praticar isso no presente, assim, sequencialmente. Sim. Né? Porque é uma forma de você cultivar a amizade, você ter boas lembranças, boas referências. Né? Quantas vezes a gente não se pega em nosso pensamento, relembrando alguma coisa que aconteceu, ou de uma época distante, ou recentemente, que foi uma coisa legal, que se passou com um amigo seu, com um filho, com sua esposa, com sua filha, com um tio, com a avó. Né? Eu acho que isso também só faz aumentar cada vez mais a importância de todos nós aqui. Sim. Que estejam com um propósito o melhor possível, né? De fazer o bem, de fazer caridade também, né, em relação àquelas pessoas que têm dificuldade, que não foram aquinhoadas com a vida boa, pessoas que têm problema, né, material, enfim. Eu acho que a gente está aqui para isso também, nosso papel também é esse, né? Ou então fundamentalmente esse, não é? Sim. Agora, vamos falar então agora um pouquinho. Felipe colocou aqui no nosso roteiro a questão da concorrência. Mas você falou que praticamente você está sozinho nessa empreitada, pelo menos aqui na Bahia, né? Não é isso? Nessa gestão aí de cemitério. Como empresa... Nesse formato que você falou no início. Sim, como empresa de gestão, eu realmente não conheço uma outra empresa no Nordeste que faça um trabalho que a gente faz. E tem um motivo para isso, né? Primeiro, motivo deles, né? Quando aí tem a ver com a história da nossa empresa. Há 10 anos atrás, você não se pensava ninguém do setor de cemitério pensaria em administrar cemitério público desorganizado. Por quê? Eu tenho meu cemitério como o Bosque da Paz, como o Jardim da Saudade, que o nível de organização é infinitamente maior do que qualquer cemitério público de Salvador. Tenho lá minha receita, seja ela qual for.
eu não vou me meter em um problema como esse, né? Na cabeça do gestor é isso. Então, não tem justificativa lógica naquela época para eu me envolver com um cemitério que só vai me dar dor de cabeça. A chance de eu ter dor de cabeça é altíssima. Então, acaba tendo o seguinte, se ninguém ninguém queria esse cemitério, administrar esses cemitérios públicos, né? Ou cemitérios seculares desorganizados, só existiam cemitérios desorganizados, né, pela administração própria, ou cemitérios privados, como o Jardim da Saudade e o Bosque, e que tinham um nível de organização maior. Então, se eu já administro meu cemitério de forma que tem minha receita, que é uma receita satisfatória, para que eu vou terceirizar isso? Sabe? Então, isso já é um ponto para diminuir a possibilidade de surgimento de empresa de gestão de cemitérios, porque você não tinha mercado, entre outras palavras, você não tinha mercado para você avançar. Então, não é por nada que só tem eu como no Nordeste que desenvolve um tipo de trabalho de gestão, provavelmente dita. Porque na época você não tinha essa oportunidade de trabalho. Se você não tem trabalho, você não tem como passar uma situação como essa. Eu acho que tudo que aconteceu é favorável, né? Para que eu tenha essa empresa do jeito que é. E é que nem aquela história, o cavalo passou na porta e eu resolvi montar nesse cavalo e estou nesse cavalo até hoje. Só que agora é um pouco diferente, né? Existe concessões, os municípios estão falando sobre concessão pública, São Paulo teve, Rio de Janeiro, cidades pequenas de São Paulo estão fazendo concessão, Minas Gerais, então está tendo um fervilhão. Então, com certeza, vão surgir inúmeras empresas de gestão de cemitérios, né? Volto a dizer, eu com certeza aqui no Nordeste fui o pioneiro, né? E no Brasil, com certeza, estou entre os 5 que começaram com isso. Então, você identifica que isso aí, na verdade, está sendo despertado agora por ser mais um grande problema urbano. Sim, sim. Coisa que até pouco tempo atrás aí não era. A pandemia motivou. Motivou também. Agora, uma outra questão que eu queria lhe perguntar é o seguinte, você também mencionou o fato de que, excludente esses 2 cemitérios que você citou, que é o Bosque da Paz e Jardim da Saudade, os demais são bem desorganizados, serviços deficientes, coisas... O Campo Santo também melhorou muito a organização. Você não acha que... Aí já vai um comentário meio jocoso meu. Espero que as pessoas entendam o que eu vou falar, que é o seguinte, o fato de que você tem um cliente, uma vez só, ele não é continuado, isso não faz com que as pessoas não cobrem eficiência, não. Elas fiquem satisfeitas com os serviços que esses cemitérios que estão aí trabalhando de uma forma precária prestam esse serviço, porque é aquela história, você tem lá a demanda, a pessoa da família faleceu, você tem que tomar providência de fazer sepultamento e tal. Sim. Aí você coloca naquele cemitério, você não vai nem enxergar nada, o fato é que aquela pessoa vai ser sepultada e vida que segue, você nunca mais vai voltar lá. Então, se você não tem essa periodicidade por um serviço que seria prestado a você, você não vai reclamar de nada. Para você, tanto faz como tanto fez, se está bom ou se não está bom. Eu acho que tem essa questão também, né? O que não explica nem justifica um mau serviço que é prestado à comunidade. Não é isso que eu estou querendo falar, mas eu estou querendo falar o seguinte, as pessoas talvez não se atinem para isso, até porque você acabou de falar também que no prazo de 3 anos e meio, ou o tempo que for necessário, 95% das pessoas não vão voltar lá para pegar os restos mortais dos seus parentes. Então, isso também é uma forma de descaso completo. Então, eu acho que isso também justifica, mas não explica, eu volto a dizer, um mau serviço prestado por vários cemitérios aqui da cidade. E não é só aqui não, São Paulo é assim também. No Brasil todo. O Brasil todo é assim. O Brasil todo né? é assim. Nós temos um cemitério municipal aqui, lá em Brotas, você conhece? Conheço. No fim de linha. Conheço. Que é aquele cemitério, pelo amor de Deus, né? Ali é uma coisa vexatória aquilo. E ali não é nem lugar para ter um cemitério, né? Eu acho que a prefeitura... Tem alguns outros em situação pior. Pior do que... Mas veja bem, o bairro de Brotas é um bairro... É um central. Central. Você tem um cemitério ali, rapaz, e é uma área, não é tão grande, mas também não é tão pequena, né? Eu acho que do ponto de vista urbanístico, ali não é lugar para ter um cemitério.
Quer dizer, minha opinião, eu não sou especialista em planejamento urbano, mas, enfim, essa é a minha opinião. Assim, eu acho que é um conjunto, né, de variáveis que influenciam ao ter esse nível de desorganização nos cemitérios, né? A falta de conhecimento é uma delas, de como saber como lidar. É mais fácil o gestor passar o problema para o próximo do que tentar resolver um problema que só vai lidar... É a mesma coisa da iniciativa privada querendo administrar o cemitério secular. O cara não quer assumir, porque já não tem dor de cabeça nenhuma e vai querer assumir para ter dor de cabeça. A mesma coisa do gestor municipal. Tá funcionando desse jeito, vou aqui continuar funcionando desse jeito e se o outro quiser resolver, vamos resolver. O que eu vejo falando sobre o de Brotas e alguns outros cemitérios que apesar de ter uma desorganização, tá? Eu acho que precisa melhorar em muitos aspectos, tanto de Brotas, de Paripe, de Itapuã. São 11 cemitérios públicos em Salvador e na região. Então precisa melhorar todos eles. Mas nos últimos anos eu vejo um cuidado diferenciado, né? Você tem a capina, por exemplo, que nem existia capina, coisa simples. Capinar para tirar o mato. Pintura, né? Você dá uma caiação, dá uma pintura nesses jazigos. Construção de novas gavetas, de novas vagas para poder deixar minimamente organizado. Volto a dizer, eu acho que ainda está muito aquém do que se pode chegar. Mas já é, de certa forma, um pensamento de evolução. E eu tenho um ponto que, para mim, teve a feira funerária a primeira vez aqui em Salvador. Né? Foi agora em maio. Maio, Ricardo? Estou ruim de data, mas... Foi abril, maio. E que veio um pessoal da Tana Expo. A Tana Expo é uma exposição de funerário da Espanha. E aí vieram o pessoal para visitar, conhecer como é que estava o mercado aqui no Brasil. E eu tive a oportunidade de conversar com 2 espanhóis, né? E eles disseram, eles estavam encantados, as palavras deles, estavam encantados com o nível de organização do mercado funerário / cemiterial do Brasil. Tem 2 viés com relação a isso. O primeiro viés com relação a isso é o seguinte, que eles viram o que tem de melhor, realmente, hoje no mercado, do setor funerário, principalmente, né, tanatopraxia, todo o translado, organização de logística de corpo. Então, o mercado funerário do Brasil, que aí tem a ver muito com a funerária, né, no geral, saindo um pouco de Salvador, ele tem um nível de organização muito grande, né? Tanto é que impressionaram europeu. Isso não é modelo americano, não? Que está tentando copiar aqui? Não, pior que não. O americano não tem plano funerário. O americano, você tem uma estrutura diferente. Você tem lá uma funerária e, assim... A funerária faz tudo. A funerária faz tudo. Faz tanatopraxia. Isso. Faz o velório. Mas isso é característica no mundo todo. Você fazer tanatopraxia, você arrumar corpo, você fazer o translado. Pra quem não sabe o que seria tanatopraxia. Embelezar o defunto. É isso mais um pouquinho. Na verdade, é assim... Deixar ele quase vivo. Trazer a expressão, tirar um pouco a expressão sim. de palidez, sensação... Tirar um pouco da sensação da morte. Maquiagem, né? E tem um cunho também de restauração, né? Em acidentes. E um mini embalsamento também, né? Por exemplo, o cara morreu porque tomou um tiro no rosto, ou acidente de carro, ou tipo de acidente que acabou afetando. Então eles fazem um tipo de restauro também para ficar minimamente apresentável, né, na hora do óbito. Enfim, eu acho que essa impressão que o mercado brasileiro, pelo menos no setor funerário não cemiterial, tá? Existe uma separação disso daí, impressionou muito os espanhóis, os europeus, que é uma coisa que o Brasil conseguir impressionar a Europa, a gente sempre está muito atrasado, isso é uma perspectiva positiva. Qual a consequência por que eu falei isso e qual a consequência disso? É que os cemitérios estão tendo que também aumentar a qualidade. Se o setor funerário, que é o carro-chefe, é quem puxa, né,
quem é o primeiro atendimento da família e da pessoa que faleceu, automaticamente os cemitérios estão movimentando para eles aumentarem o nível de qualidade. Seja eles cemitérios novos, né, que está tendo muito cemitério novo sendo construído no Brasil, como também cemitérios antigos. Tem muito cemitério hoje, como São Paulo, por exemplo, que teve a concessão dos cemitérios públicos lá. Os cemitérios públicos antigos estão passando por um processo enorme de transformação e ficando muito mais organizados, como aconteceu no Rio de Janeiro. Então, a tendência é que o setor como um todo seja um setor forte, como já é, mais forte ainda, com cemitérios mais organizados e com nível de excelência da qualidade do serviço prestado, daqui a 10, 20 anos, sem sombra de dúvida, já é uma referência para o mercado europeu. Então, hoje vai ser uma referência no mercado mundial, sem sombra de dúvida. E, assim, acaba sendo, de certa forma, motivo de orgulho, né? Você ter uma qualidade... Você dá um local digno para as pessoas que partiram, né? Elas terem um local sagrado, digamos assim, além de tudo sagrado, né? E que realmente seja algo assim muito, muito bonito, até uma coisa assim que fuja dessa desorganização aí completa que a gente vê, né? Cemitério, volto a dizer, tem ainda muito o que aprender com o setor funerário, com as funerárias, mas está aprendendo, está evoluindo, porque até as funerárias que têm esse nível de organização acaba puxando, porque são possíveis investidores, pessoas que já sabem como lidar e acaba trazendo esses cemitérios. Já se fala, inclusive, em concessão dos cemitérios públicos aqui de Salvador, né? Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, para que seja passado para a iniciativa privada, a iniciativa privada consiga organizar. Enfim, eu acho que vai ser, já é uma referência, né? Vai ser mais ainda com esse nível de organização dos cemitérios, também junto com o setor, com as funerárias, né? Agora, Ricardo, eu queria que você me falasse como é que você operacionaliza seu trabalho nessa atividade econômica, sua equipe, como é no dia a dia, o que é que vocês fazem em contato com os familiares das pessoas, né, que faleceram, como é que funciona isso? Como é que você operacionaliza esse seu trabalho? Que para mim é uma curiosidade. Sim. Né? Você deve ter alguma interface com as funerárias, né? Nosso, assim, como o nome já está dizendo, né? E a gente, só de ouvir, a gente já sabe qual a função do cemitério, que nada mais é do que acomodar corpo ou restos mortais, né? A função principal do cemitério é sepultamento de corpo inteiro ou de restos mortais, que é a inumação. O termo técnico é inumação. Inumação / sepultamento. Então, a função principal dessa, tudo que é de gerencial administrativo para o cemitério tem que se fazer a respeito disso. E aí você tem uma equipe, falando especificamente da Ordem Primeira, né? Eu tenho uma equipe onde ela tem um setor de atendimento dos clientes, que em sua maioria hoje são conduzidos através das próprias funerárias, que acaba sendo parceiros nossos, né? Essas funerárias conduzem esses clientes para os sepultamentos, né? E a gente faz todo o trabalho de velar dentro dos nossos velórios até a hora do sepultamento, onde a gente tem um fluxo de processo também de sepultamento. Somado a isso, a gente tem um setor operacional de sepultamento que é acompanhado por um supervisor administrativo, né? Esse supervisor conduz e acompanha todo, desde o velório até a hora do óbito. A gente também tem um setor acaba sendo pós-venda, né? Onde a gente sempre dá um acompanhamento, de certa forma, está sempre presente para tentar dar de certa forma, revigorada na pessoa, a pessoa dá mais tranquilidade para ela. E, obviamente, que a gente pensa também, mais assim, o acompanhamento mais humano mesmo, né? De estar sempre presente nesse momento, acompanhando, dando a mão quando ela precisa, né? E a gente faz esse acompanhamento.
E isso tem um retorno, obviamente, né? As pessoas, já tem muita gente que procura a gente sem intermédio da própria funerária por conta disso, desse trato que a gente tem. Em termos de vendas, né? A gente tem nossos produtos, além do próprio sepultamento. Você tem a mão de obra é numerosa? Não. Por ser vertical, acaba sendo enxuta, né? Eu tenho 7 funcionários. 7 funcionários? 2 coveiros, sepultadores. Bem reduzida mesmo. Tem um supervisor, tem um gerente, uma pessoa do administrativo, o pessoal da limpeza e o pessoal da manutenção. Um rapaz de manutenção. Então você tem uma produtividade bem otimizada. Tem. Com tão poucos funcionários. É a vantagem de ter um cemitério vertical. E o crematório, você tem também? Não tenho crematório. Tenho o desejo de ter crematório, né? A ideia é que, como eu estou falando muito de Salvador, mas também a gente administra um cemitério em Feira de Santana, que é da Santa Casa de Misericórdia. A gente está fazendo um trabalho similar que a gente fez aqui em Salvador. E nosso objetivo é que a gente tenha um crematório lá, né? E esse crematório lá, a gente possibilite fazer... Porque, assim, muita gente acha que aquela cerimônia de cremação já é o ato de cremar. Não é. Primeiro porque, por força de lei, proíbe. Você tem que esperar 48 horas. Sim. Então, aquela cerimônia é uma cerimônia de despedida. E essa cerimônia de despedida, ela conduz, né, o ente querido, a pessoa que faleceu, para um local, e esse local é esperado essas 48 horas. Passadas essas 48 horas, pelo menos 48 horas, se faz a cremação da pessoa, né, que faleceu. E aí entrega as cinzas um tempo depois. No caso dos espíritas, 72 horas, né? Porque eu li um pouquinho que o espiritismo ele atribui esse período de 72 horas, que é o tempo necessário para que haja a separação do espírito do corpo. Então tem essa particularidade no caso do... Essa eu não sabia. E tem algumas pessoas cristãs que são contra a cremação, né? Apesar de que a Bíblia não proíbe, nem fala sobre isso, mas o... Papa Francisco autorizou. Não, eu sei, eu falo a Bíblia, não o Papa. A Bíblia não fala sobre isso. Não fala. Mas tem católicos que mas tem muitos deles que argumentam, e é um argumento consistente, que você não pode cremar o corpo porque Jesus Cristo ressuscitou depois de 3 dias. Sim. Então, se você cremar, você não vai ressuscitar. Isso. Você não vai reencarnar, você não vai ter uma nova vida aqui nesse plano, né? Então tem muito evangélico, muito cristão que acredita nisso. Mas decompõe. Pegando até um gancho dessa pergunta, como é essa relação da religião dos familiares do falecido com a gestão sua que você faz? Então a gente tem o maior cuidado, né? Nossos velórios são velórios ecumênicos, né? Então não faz nenhum, apesar de pertencer à Igreja Católica, a gente respeita todas as religiões e tenta deixar para que seja agradar a todos, né? A gente não, por exemplo, não usa imagens, né? A não ser que a família leve alguma imagem, deseje, a gente, que seja católica, a gente consegue atender essa demanda. Mas a ideia é respeitar todas as religiões, né? E atender de forma mais igual, né? Para todos, sem qualquer tipo de distinção. E acaba que a gente consegue entender, já pela experiência de estar lidando com algumas atribuições, e isso é uma coisa nova para mim, apesar de estar lidando assim, a gente sempre está aprendendo, né? Eu não sabia que 72 horas, mas... e olha que eu tenho um lado mais do espiritismo também, né? Mas, enfim, é isso. Eu acho que é o respeito à religião, né? A gente atende, à medida do possível, tudo que pedir. Por exemplo, estava falando sobre matriz africana, né? Eles têm a tendência de querer que seja sepultado no solo. Só que como a gente não sepulta no solo, praticamente não sepulta, raríssima exceção, a gente deixa algumas gavetas mais próximas ao solo para atender essas religiões de matriz africana, né? O intuito de realmente respeitar minimamente essas religiões e sua diversidade, né? Eu queria te fazer umas perguntas aqui sobre o crematório, mas
Não sei se eu devo. Pode Você não perguntar. está trabalhando com isso. Não, mas pode perguntar que se eu não souber, a gente É a questão, né? Por exemplo, fala, não sei. você faz a opção da cremação daquela pessoa que faleceu. O processo de cremação, que ele é feito com gás natural, né? E energia. Exatamente, E óleo também, né? Não, é Não energia, faz óleo, não? energia e gás. E leva bastante tempo, né? São horas e horas. De 3 a 5 horas, né? Depende do corpo, mas no Porque máximo 2 horas. O que eu quero lhe perguntar é o seguinte, veja bem, quando a urna entra para cremação, as cinzas que surgirão dali são cinzas do cadáver, da roupa que o cadáver estava utilizando e da madeira Ótima do pergunta. jazigo. Então, essas cinzas se misturam, não é isso? Elas não são cinzas, digamos, somente do corpo. Elas levam também as cinzas provenientes da madeira, do ataúde, do caixão, como se queira chamar, e da roupa também. Você só remove os metais, até onde eu sei, que não pode queimar metal, né? E como é que isso aí é uma... o que eu quero perguntar é se as pessoas sabem disso, ou as pessoas ainda acreditam que aquelas cinzas são apenas do cadáver, que foi incinerado ali. Outra questão, só para complicar, os ossos, eles não são incinerados. Eu vi um filme, alguns, Perfeito. que eles não são incinerados, eles são triturados depois e moídos, Sim. e misturados nas cinzas, que é um processo muito trabalhoso, inclusive. Você tem que colocar tipo um liquidificador gigante lá para triturar os ossos, moer. Com as bolas, as um esferas. negócio assim até meio chocante, né? Então é isso que eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas coisas aí que eu coloquei. Só para, já que é para quebrar paradigmas e as ideias, 99% daquele material que é entregue, que é supostamente as cinzas, não são cinzas. 99% são os ossos triturados. Por que você está falando isso, Ricardo? Porque é tudo temperatura de ebulição, né? O forno crematório, ele atinge para que a temperatura ideal é acima de 1.200, 1.300 graus Celsius. Isso. Tá? Essa temperatura não sobra madeira, não sobra água, que nosso corpo é composto de água, músculo, cabelo, tendão, praticamente só sobra os ossos. Então, esse material de resíduo de cinza tem, mas é muito pouco. É muito pouco. Aí varia de corpo para corpo, a depender do tamanho, do peso da pessoa, mas o que sobra é muito pouco. O que sobra realmente são os ossos, porque a temperatura de ebulição dos ossos é muito maior. E aí tem que ver isso com viabilidade, né? Para você botar mais gás, aumentar a temperatura, a energia, tudo isso daí, você tem um custo muito alto. E aí, em vez de cobrar, como alguns cemitérios cobram aí, sei lá, em média, R$6.000 por cada cremação, ia ser 20. Ia ser praticamente inviável você possibilitar a cremação para a população em geral. Por isso que existe a trituração. Porque triturar é só energia e é um processo mecânico muito mais barato, né, em termos de ser realizado, do que a própria cremação, com gás, com energia e tudo mais. E aí pega-se, depois que tem a cremação do corpo, né, de todo esse material, sobra-se os ossos, resfria os ossos e leva para o triturador, onde é feita a trituração, empacotado, identificado, colocado na urna e entregue ao familiar. Então, 99% daquela matéria, daquela suposta cinza, são os ossos triturados. E aí todo mundo acredita que realmente são as cinzas. Mas é mais ou menos... E o resíduo da madeira? Evapora. E da roupa? Evapora? Evapora. Tudo? A roupa com 1.200 graus não sobra nada. Não sobra nada. Aí muita gente fala, Ricardo, mas não reaproveita isso daí, o caixão, o pessoal não utiliza. Tem os estigmas, né? Tem as dúvidas relacionadas a isso. Aí eu digo o seguinte, um caixão numa fábrica tem um custo muito baixo, né? O caixão custa, sei lá, 700, 800, R$1.000 numa fábrica de caixão, né? Então, isso daí, se você reutiliza, primeiro que é proibido por lei. Um cemitério, para se prestar uma cremação,
o simples ato dele reaproveitar, ele está infringindo a lei e pode ser punido. Então a punição, o risco de punição de um reaproveitamento de um caixão é enorme. Então é melhor pelo risco. Queima-se o caixão. Agora você com tudo. não acha, quer dizer, essa é uma opinião minha, eu posso estar viajando aqui. O processo de cremação não seria algo muito mais violento, chocante até, do que o sepultamento e a decomposição natural ao longo de meses e meses? Quer dizer, eu estou fazendo um contraponto, uma comparação. Sim. Pela sua expertise aí, como é que as pessoas enxergam isso? As pessoas têm resistência ainda com cremação, ou não têm, ou as pessoas não se importam, também não estão nem aí para quem morreu. Já tiveram antes, né? Principalmente as pessoas na faixa etária acima de 50, 60 anos, algumas ainda têm uma resistência com relação à cremação por causa de religião, a cultura e tudo, essa explicação que você deu. Mas, assim, os jovens hoje... Não, eu digo assim por causa do processo em si. Tá? Se você faz sepultamento, aquele período lá de, sei lá, meses, talvez 2, 3 anos, para que haja toda a decomposição e só permaneça os ossos, seja algo muito mais tênue do que uma cremação que implica em fogo, aquela coisa, temperatura excessiva, uma violação ao corpo, uma coisa assim que agride mesmo. Estou falando nesse sentido. Entendi. Para a população em geral, que não conhece o processo a fundo de cremação, ou de decomposição, talvez ela não se choque, né? Acaba que ela não tem ideia de como é que é os dois processos. Se iludam também, né? Porque, na verdade, existe um certo romantismo por parte das pessoas em defender a cremação. Essa coisa de você receber as cinzas, colocar numa urna, aí a família vai em alto mar, joga, ou coloca embaixo de uma árvore, por causa da natureza e tal. É uma coisa meio simbólica isso, porque na verdade você não tem as cinzas ali integralmente do falecido, como você falou, você tem os ossos, né? Então uma coisa não é bem assim. Outra questão, uma coisa de uns 25 anos eu li que já existe na Europa um processo, parece que o país que inovou foi o primeiro, foi a Suíça. Você pega as cinzas daquela pessoa falecida, submete aquelas cinzas a um processo químico com, eu não me lembro agora se foi carbono, eu não sei exatamente o que é que foi, uma reação química que transforma aquilo num diamante. No final é um processo também de altas temperaturas, que o resultado final, você tem um diamante que você bota na sala, é até meio mórbido isso, lógico, né? Bota na sala como um objeto de decoração, que é a pessoa que faleceu e que virou um diamante. Eu não sei se você já viu isso aí. Não. Mas existe isso. É um processo... Pode pesquisar. Pode pesquisar que você vai encontrar. Então, quer dizer, são coisas que o ser humano cria de uma forma tão pictórica até, né? Parece uma pintura, porque embora seja lá uma esculturazinha que ele coloca lá na sala, então é uma coisa um pouco assim a ser desmistificada, né? Você não acha não, essa questão da cremação? Por conta dessas coisas todas que a gente acaba descobrindo? Com relação a ser mais agressivo, volto a dizer, a população de modo geral acho que não tem consciência dessa... eu falo a gente que tem essa informação. Para mim, minha visão, eu acho muito mais um processo mais impactante a decomposição natural do que a própria cremação. Por quê? Porque eu vivencio a decomposição, né? Você tem todo um processo de formação de colificação. Entre outras palavras, vou dizer aqui, mas é como se você visse a pessoa derretendo. Então isso para mim é muito mais chocante, na minha visão, Ricardo, que trabalha com isso. Você vê uma decomposição de uma pessoa, de um animal, é como se visse ela derretendo, literalmente. E isso, imagina você enxergar uma pessoa que você gosta derreter. Então, para mim, só que de forma lenta, de forma demorada, meses, anos até. Num processo de cremação, apesar de ser mais abrupto, mas você não consegue imaginar essa cena. Você tem o calor, né?
evaporando, Mas isso, subliminando, né? mas o sepultamento é um processo natural. Eu acho que a cremação não é natural, porque da mesma forma como você foi concebido no útero materno, você teve aquele desenvolvimento ao longo de meses, nasceu, viveu e tal, a finitude é um processo, continua sendo natural. Vou dar 2 povos que utilizavam a cremação antigamente. Um mais Os recente, vikings, a Índia, hoje, se crema lá no Rio Ganges. E os vikings, né, que aí é cultura milenar, eles também cremavam as pessoas que faleciam. Então, para eles aquilo é natural, né? Como para o indiano também é natural cremar ali no Rio Grande, né? Eu acho que, assim, somado tudo isso, você tem um cunho de desenvolvimento sustentável, né? Hoje a cremação é muito mais ecológica do que a decomposição natural, convencional, normal, como a gente acontece, né? A cremar, você tem emissão muito baixa de poluentes e o que gera o resíduo não tem nada de contaminante, né? O osso, depois de cremado, depois de aquecido, aquecido e triturado, primeiro que aquecer elimina vírus, bactéria, micro-organismo, então você não gera qualquer tipo de agressividade, né, em relação a isso. E você tritura, depois de feito isso daí, então você não contamina nada. Então acaba que, para o ambiente como um todo, a cremação é ecologicamente mais, digamos assim, mais aceita. Você tem um cunho de desenvolvimento sustentável maior do que próprio sepultamento. A decomposição natural, né? A decomposição natural, ela gera, se não for tratada, líquido, que é o necrochorume, e os gases. Tem um gás, que é o pior gás que as refinarias de petróleo preferem nem lidar. Ele é tão agressivo, ele é tão poluente, que é o gás sulfídrico, que a refinaria prefere queimar o gás do que utilizar em qualquer outra coisa, porque ele não serve para absolutamente nada, né, na indústria em geral, né? Então, a refinaria de petróleo, que tem o gás, porque o petróleo é decomposições inúmeras de matéria orgânica, e aí se acumula e fora, então tem muito gás sulfídrico. Esse gás sulfídrico, quando separado, né, decantado e tudo mais, destilado, fracionado, eu estou mais ou menos bom em química, tá? Então, assim, você tem a queima desse gás. Eles queimam o gás. Então, é também um problema para a decomposição humana em cemitérios. Esse gás sulfídrico, que é um dos grandes problemas hoje que enfrenta quando você decompõe. Quando você queima, você elimina, você queimou. Agora, o processo de cremação, ele pode ser considerado bem mais eficiente, até mais realista, se você primeiro sepulta o cadáver, depois de 3 anos e meio, 5 anos, você exuma esse cadáver, que só tem ossos, e crema os ossos. Isso não pode Vai fazer só aquecer também. os ossos. Não, você cremar os ossos. Cremar. É muito caro. Não, mas... Você tritura. Veja bem. Aí que eu quero dizer, você está falando que é caro, mas tem gente que tem dinheiro. Sim. Você pode ter uma cremação que vai custar 50 mil reais e uma que vai custar 5. Depende de quem está pagando. Sim, se for um processo mais ritualístico, mais com requinte, sim, assim, com pompa e circunstância, a família pode pagar mais. Eu falo isso porque eu acho que, pela lógica, por um raciocínio lógico, é perfeitamente possível a pessoa ser sepultada, depois de 5 anos você tem lá os ossos, aí a família decide cremar esses ossos para jogar as cinzas. Isso pode se fazer. Sim, claro. Não existe nenhuma proibição. Só que lembrando que essa cremação não é a cremação dos ossos. Hoje, no máximo, aquece os ossos, que tem ainda... Você vai triturar. E depois tritura. Agora, rapidinho, Ricardo, só focando um pouco no business da coisa. Hoje em dia, no mercado, o que é mais prevalente? O sepultamento ou a cremação? Sepultamento. E qual a diferença de custo, para quem não sabe, entre o sepultamento e a cremação, por exemplo? Hoje ainda 70% da acomodação, até porque não tem, só tem 2 crematórios em Salvador, né? 3.
com o Campo Santo. Então, acaba que se limita. Hoje morrem mais de 2.000 pessoas por mês. E cada crematório desse absorve 200, 300 cremações no mês. Então, eles não dariam conta de tudo. Então, só que eles também não andam. Hoje, 70% desses óbitos são feitos em sepultamentos. E aí, de 25% a 30% que são cremados. Se tivesse um custo menor para o consumidor, para a pessoa que está pagando, fosse mais barato, com certeza esse índice ia aumentar, porque existe uma preferência significativa da população por cremação. Mas não é mais barata a cremação? Não, é muito mais caro. É mais caro que o sepultamento? Cremação hoje, a mais em conta, é em torno de R$5.000 aqui em Salvador. E sepultamento aqui em Salvador, você com R$1.500 você consegue de graça. Nos cemitérios públicos municipais você consegue. Mas cemitério privado, se eu não me engano, é R$1.500. A partir de R$1.500. Agora, tem uma outra coisa que eu queria falar, que tem alguns casos, algumas situações que você não pode cremar a pessoa, mesmo que a família queira, são pessoas que morreram por morte violenta, envenenamento, acidente de carro, enfim, aí você não pode, por uma questão legal. Sim. Quem pode, somente o juiz autoriza, né? Sim. Quando for, digamos, descoberto a causa da morte, os responsáveis, enfim, morte violenta, como eu falei. Não é isso? Isso. Hoje existe uma vedação. Existe uma proibição legal, né? Para que se não faça a cremação nem de restos mortais, nem dos ossos. E quem tem acaba morrendo. Inclusive, a gente, na hora de preparar esse romaneio, para mandar para essas pessoas que não vão buscar, voltando para o que a gente estava falando, de como é que a gente fez, de certa forma, o descarte, né? Descarte, a coleta por essas empresas. Agora, existe uma outra. A gente separa isso de morte violenta também. Tá, o que eu vou falar aqui é uma outra coisa que pode parecer algo assim até surreal, que é o seguinte, que eu dei uma pesquisadinha e vi que pode. Por exemplo, a pessoa tem um acidente automobilístico. Sim. Grave, ela perde uma perna ou um braço. Ela pode cremar o braço e a perna. Porque, se ela quiser, lógico, eu sei que pode parecer uma coisa meio sem pé nem cabeça, mas se a pessoa assim o desejar, ela pode fazer isso. Se ela desejar e tiver quem faça. Né? Por que o crematório não vai fazer? Ele pode recusar para não querer fazer. Por quê? Por serviço. Não é obrigado o crematório a aceitar. A pessoa sofreu um acidente, perdeu uma perna, tá, um braço, sei lá. O que faz com aquilo, com aquele membro lá que foi decepado, separado do corpo? Ela não pode cremar aquilo? Pode, não tem nenhuma proibição de cremação. Parece é uma cremação com a pessoa viva, mas é uma parte do corpo. São coisas meio... de todos os crematórios que eu já vi, e eu já conheço alguns no Brasil, eles não fazem cremação de membros. Só fazem cremação de corpo inteiro. Ou de restos mortais após a exumação. Eu li que é possível fazer. Você está dizendo que não? Não, né? É possível fazer, mas não são todos os crematórios que aceitam isso. Aqui, a cremação de membros amputados pode ser realizada. Por exemplo, uma pessoa perde um braço ou uma perna em acidente automobilístico, foi o que eu falei. Aí pode cremar. E uma curiosidade é que o peso de cinzas de uma pessoa adulto médio é 2,70 kg. Sim. É em torno disso mesmo? Sim. Confere essa informação? Sim. Mais ou menos isso mesmo. Agora outra coisa, Ricardo, eu tava vendo, isso é muito mais comum na Europa e nos Estados Unidos, né? Mas se você puder falar um pouco, pessoal, esse processo hoje que está começando a ser uma tendência nesses países, da compostagem do corpo, como é que funciona assim? Ortega, é um assunto muito novo, né? Isso daí tem algumas... Existe no Brasil? Não, no Brasil ainda não existe, mas você vê alguns países europeus, eles fizeram até colocando dentro de uma cápsula, até uns, né? Dentro de cápsulas, e essas cápsulas, mas isso não foi muito para frente não, tá? Não foram alguns testes feitos relacionados a isso, mas não foi avançado e disseminado isso nesses países, não. O que eu vi, na verdade, mais recente, foi uma tecnologia onde ela faz a compostagem não numa cápsula para colocar na terra,
Mas ela faz... Compostagem das cinzas? Não, da pessoa. Da pessoa mesmo? Da pessoa mesmo. Ela faz isso, e aí tem um cemitério vertical. Eu posso até mandar depois algumas fotos relacionadas a isso. E ela nesse cemitério vertical, todo embelezado, e aí faz toda uma preparação de compostagem nela. E aí é como se fosse um cemitério vertical. Não como está disseminado bem no Facebook, nas redes sociais, que é colocado dentro de uma cápsula, enterrado com a árvore plantada em cima. Mas como é Aquilo não foi para frente, não. Eu acho que seria bom você explicar essa compostagem, como é que eu não entendi também, não. Como seria esse processo? Então, esse processo é um processo relativamente novo, né? Eu acho que só tem esse cemitério na Europa que se faz isso. Então, até, de certa forma, tem suas patentes relacionadas, né? Então, não dá para... Não é muito divulgado isso, não é muito público. A metodologia que é usada para fazer isso daí por conta de força de patente, né? E aí do mercado europeu. Mas eu sei que é utilizado através de utilização de alguns materiais, né? E aí para ajudar na conservação do corpo por mais tempo, né? Aí eles usam como se fosse um embalsamar mesmo. Agora, que tipo de material utilizado, isso não é muito divulgado por conta de ser uma tecnologia com algumas patentes relacionadas. E qual seria a finalidade disso? Eu acho que a pessoa quer permanecer por mais tempo, entender que vai preservar, como acontecia no Egito, né? O pessoal fazia toda aquela preparação de mumificação. Eu acho que é mais ou menos nessa linha, né? Enfim. Bom, temos aqui um item. Percepção da morte. Tá aí. Fale um pouquinho disso aí. Essa percepção eu acho que é mais em relação à família, né? Evidentemente que a pessoa também, né? Sobretudo quando a pessoa está muito enferma, todos têm medo, que ela consegue entender que a vida dela já está naquela fase final, né? Então ela deve sofrer bastante angústia, tristeza, solidão e por aí vai, né? Sim. E a própria percepção da morte de quem trabalha com isso, que talvez veja a coisa de outra forma bem diferente do que o resto das pessoas. Se a gente não esquecer do propósito, né, a gente acaba se acostumando. Então, respondendo logo de cara essa, Felipe, se a gente não entender da real importância de como é que a gente tem que lidar com a morte, principalmente saber lidar para entender, se ser sensível à dor, né, que o outro está passando, a gente acaba se deixando se acostumar com isso. É como se fosse um médico que vive com isso todo dia, o trabalho dele, né? E a linha é muito tênue, e a gente tem que sempre estar se reciclando, se renovando, entendendo que o trabalho tem que ser o tempo todo humanizado, respeitando a dor, né? Então, assim, para quem... As pessoas, no modo geral, todo mundo tem um pouco de medo, mais ou menos, da morte, de morrer, de não estar mais nesse plano, né? Algumas mais, outras menos. E os familiares, assim, alguns, quando é muito próximo, quando você tem uma afinidade maior com esse parente, né? Seja ele avô, tio, mãe, quando você tem uma aproximação maior, essa dor é mais presente, né? Que a perda é maior. É muito relacionado a quando você tem uma separação, né? Entre um casal, onde você tem que se assemelha muito a essa dor. Então, a percepção, de um modo geral, e aí falando especificamente sobre a visão de como é que as pessoas têm da morte, eu acho que é diretamente relacionado com a dor. Eu acho que, por mais que tenha um cunho religioso por trás, para amparar que existe um pós-morte, que existe uma possibilidade de que as pessoas possam reencarnar até ser vistas, né, em outro plano, mas ainda assim as pessoas se amparam muito à dor, se amparam muito à luta e acabam não pensando muito nesse pós, né? Então, associar a morte com as pessoas de um modo geral, para quem tem essa proximidade, é diretamente relacionado com a dor mesmo, com a dor. E aí a gente entra com toda essa possibilidade de acolhimento, para tentar, de alguma forma, que seja minimizada essa dor, né? Então, são visões diferentes, né? Para quem
quem está acompanhando esse parente é mais ou menos para a gente, se a gente não se deixar, realmente não refletir sobre isso, não tentar se colocar, ter empatia, tentar se colocar no lugar do outro, a gente acaba se passando e se acostumando, e isso é muito presente para os sepultadores, né? Eles acabam esfriando muito isso daí. E aí a gente tem que pensar nisso, pensar em como reciclar eles, né? Em como treinar, capacitar, despertar de novo a sensibilidade, porque eles acabam ficando realmente muito insensíveis à morte, né? Acaba tratando como se fosse uma coisa normal, escovar o dente, comer, tomar banho. E a gente tenta, é difícil, porque você convive com isso diariamente, você conseguir quebrar isso daí, quebrar esse ciclo. É porque o dia a dia dessas pessoas, a dureza que elas têm, né, em ganhar vida e tal, se situar minimamente aí de forma decente, faz com que isso fique mais arraigado, né? Sim. Você não acha, não? Sim. Agora, as atitudes positivas, atitudes negativas que a pessoa tem na iminência da morte, como é que você vê isso aí? Como é que você pode, digamos, desenvolver um pensamento que atenue tanto uma coisa como a outra? Por exemplo, aquilo que a pessoa fez na vida. Faz um retrospecto, tudo que ela fez, sobretudo as coisas positivas, coisas boas e tal. Seria funcionaria como um certo conforto? Isso. A pessoa sabendo que vai partir? Ou a pessoa não se conforma, não aceita? O que você acha? É uma pergunta difícil, eu sei, né? A pessoa quem faleceu? A família também. Volto a dizer, geralmente... Sobretudo a família, porque a pessoa, você não vai saber, né? Mas a reação da família... Quem pensa na morte, né? Quem está mais próximo dela, né? Então, você é isso que eu estou falando, eu estou fazendo um exercício aqui. Então, quem está mais próximo dela, teoricamente está mais próximo dela, pela idade ou pela alguma doença, ela começa a pensar na morte, né? E isso a gente vê muito na comercialização que a gente faz dos planos, né? As pessoas procurando planos, que é uma venda antecipada, né? Prevendo que E já está fazendo muito isso, né? Muito. Eu ia te perguntar isso, você já antecipou. Então, assim, o plano acaba sendo... Para a família toda, às vezes, Isso. Acaba sendo uma forma de você ter um seguro se algo lhe acontecer, né? Então, geralmente são pessoas que estão com algum tipo de doença ou que já têm uma certa idade. Então, quem está mais próximo, teoricamente, de falecer, que tem na mente que está mais próximo, eles procuram e pensam. E o que geralmente o feedback que eu tenho é bem simples e objetivo. O mais surpreendente que seja é dizer, não, eu estou aqui porque eu não quero dar trabalho para ninguém. Eu quero resolver já a minha situação, sem que eu gere dor de cabeça para ninguém, sem que ninguém me preocupe, ou seja, mais um cuidado com o outro até, do que consigo mesmo. Então, para que não tenha problema para o outro, ele traz um seguro desse para ele, para essa pessoa, para poder dar esse conforto para ela mesma, né? Não vejo que seja um medo de ser abandonado ou algo, não tenha um tipo de um evento que considere, que preste uma última homenagem. Eu não vejo esse feedback deles, porque seria outra forma de pensar, né? Eu estou buscando isso porque ninguém vai pensar em mim na hora e é uma forma de, pelo menos eu estou pensando em mim mesmo, né? Não é esse, é mais, não dá dor de cabeça, não dá problema, não dá dor de cabeça para ninguém. E a família, né, de um modo geral, quando acontece, volto a dizer, quando acontece o óbito, né, é muito nítido quem são as pessoas mais próximas dessa pessoa que foi. Então você tem um sofrimento muito manifestado de N formas diferentes, seja através de escândalo, às vezes, né? Tem algumas situações que chegam ao escândalo, que é o extremo, como a se fechar totalmente pelo fato de ter essa pessoa que era próxima a ele ter partido. Então é muito particular de cada um, de como foi construída essa pessoa, de como essa pessoa teve a sua vivência de vida. Mas, assim,
os cenários mais fortes, digamos assim, são de pessoas mais próximas. E para exemplificar, é quando a mãe perde o filho. É nítido. Quando a mãe perde um filho, é uma coisa assim surreal. Para mim são os momentos mais fortes dentro desses 8 anos que eu tô lá. É quando a mãe perde, não é nem o pai. O pai ainda segura a onda, é sofrido, mas a mãe é um negócio que só vendo, não sei se você já viu, né? Que é muito sofrimento da mãe. E seja por qual motivo for, por um filho prestar ou não prestar, isso aí não vem ao caso. Porque a dor do ventre, né? Mas é um negócio assim que me choca. Eu tenho 8 anos trabalhando com isso, então me choca ainda quando eu vejo uma cena dessa. Me sensibiliza, né? E, enfim, eu acho que eu respondi. Respondeu. Sem dúvida. Bom, vamos falar agora de uma questão mais administrativa. Desafios Quer falar do plano? Regulatórios. Se quiser fazer logo agora, né? Se quiser falar do plano, eu já falo. Já boto logo ele, a irmã dele. Não, é melhor ele. Porque ele como titular, pelo menos com a gente. E aí os familiares ascendentes e descendentes estão cobertos. Tem desconto? Tem, para irmão tem. Tudo na vida é desconto, né? Tem, o brasileiro adora desconto. Até na hora de morrer ele quer desconto. Desafios econômicos regulatórios, aí é com você. É uma área que eu domino. Aí no final você vai dar um aconselhamento para todo mundo, inclusive para mim, que eu achei interessante isso. É um novo nicho de mercado, não tenha dúvida, mas fale primeiro dos desafios econômicos e regulatórios, que eu acho que você está antenado muito regulação e lei, né? E eu acho importante isso. Desafios econômicos, né? Começar do mais difícil para o mais fácil. Apesar de minha formação de engenharia, mas eu tenho estudado tanto lei sobre questão cemiterial e funerária que existem inúmeras discussões. Mas sobre desafios econômicos que a gente enfrenta, assim, é permanência no mercado, inserção no mercado, entrada no mercado. Foi muito difícil eu conseguir entrar no mercado. Acaba sendo um nicho de mercado esse setor cemiterial, né? São poucas pessoas que conseguem ingressar. Agora, nem tanto, porque tem muito cemitério sendo aberto, nas cidades pequenas, inclusive, e acaba oportunizando para que novas pessoas consigam entrar nesse mercado. Mas particularmente aqui em Salvador, que é uma grande metrópole, né? E eu digo para você o seguinte, que não é difícil por acaso, porque tem o cunho também da legalidade, da legislação e regulamentação, e a permanência econômica, né? Como acaba sendo um mercado perene, né? Você tem uma frequência perene de óbitos, a gente sabe quantos óbitos mensais, anuais, qual é o período, final de semana a gente tem um aumento por causa da violência em relação a durante a semana, períodos festivos você tem acidente de carro também, outros acidentes, a própria violência também aumenta. Então a gente já tem um controle relacionado a isso e acaba sendo ao longo do ano constante. Então, economicamente falando, sendo um cemitério bem administrado, é difícil ter problemas financeiros, econômicos, né? Você tem uma margem satisfatória de manutenção e permanência nesse mercado, até porque são poucos concorrentes, né? Então acaba tendo essa facilidade. Por isso, e assim, aí tem um cunho de inserção, que tem um cunho regulamentório, né? De regulamentação, né? A Constituição Federal, ela fala que a responsabilidade de regulamentação, implantação cemiterial funerária é de responsabilidade do município. Então ela transfere isso para o município, para que o município resolva esse problema, essa questão relacionada a cemitério e serviço funerário, os dois, né? E aí, dito isso, a maioria das prefeituras não tem lei específica para tratar do assunto.
São poucas as cidades do Brasil que fazem isso daí. Salvador é um exemplo que tem, e é de 96, ou seja, 10 anos depois da Constituição, mais ou menos, foi que foi feita uma lei. A lei de Feira de Santana, por incrível que pareça, é anterior à Constituição de 88, ela é de 87, né? Então foi a lei que antecedeu e acaba, tem a chancela dessa transferência de responsabilidade. Mas quando se tem uma lei específica, e como é delegada para um município, e ela é bem regulamentada, ela é bem feita, você consegue mensurar como é que seria essa inserção, que hoje é vago, né? Você não tem, na maioria dos municípios, como é que você abre um cemitério, de que forma você abre o cemitério, porque você não tem esse amparo legal, né? De que ele chancele, dê esse apoio. E aí o que muitas vezes fazem, alguns cemitérios, eles abrem de forma precária. Dão entrada na prefeitura, conseguem alvará de obra, alvará de funcionamento, mas como é que consegue tudo isso se não tem uma lei prévia anterior para regulamentar isso daí, né? Para dizer como é que esse procedimento tem que ser feito. Então acaba sendo um contrato, de certa forma, precário, né? Que pode ser, inclusive, extinto, né? Se chegar um gestor municipal que entenda que aquele cemitério é de forma errada, implantado de forma errada, ele pode ser extinto. E tem alguns exemplos, inclusive recentes, né? Onde teve um pessoal de uma cidade de Minas Gerais que abriu um cemitério de caráter precário, né? Sem amparo legal. Na verdade, a situação dele foi pior ainda, porque na lei orgânica do município tinha um artigo que só poderia abrir cemitério instituições sem fins lucrativos. Então ele, como iniciativa privada, não poderia abrir um cemitério porque somente instituições sem fins lucrativos. Só que ele abriu, com amparo, a chancela da prefeitura administrativamente, ou seja, totalmente precário. E aí, ao passo que um novo gestor, né, municipal, abriu uma concessão dos cemitérios públicos com ampliação em número de vagas. Só que concessão, amparada por lei, como ela tem a segurança jurídica necessária para dizer, amigo, você está tudo errado aí. Ou como é que a gente vai fazer essa situação? E está impactando na minha viabilidade da concessão, porque eu previ isso na concessão, né? Que o tripé de uma concessão pública, um deles é a viabilidade econômica. Se eu tenho uma previsão de número de vagas e tem um concorrente que de forma precária, de forma errada, está impactando nisso, na minha viabilidade, eu vou chegar para a prefeitura ou para os órgãos correspondentes e falar, tá tudo errado ali. Como é que a gente faz para resolver? Porque está impactando no meu, que eu estou todo certinho. Então, assim, dentre esses e muitos outros atributos que fazem com que você conseguir furar essa bolha, entrar nesse processo, eu digo, volto a dizer, foi um cavalo que passou na minha porta, que eu montei e tô nele até hoje. Consegui, de certa forma, do meu jeito, no nicho que ninguém queria, na verdade jogado, que era cemitérios seculares, consegui fazer inserção dentro desse cenário. Enfim, mais ou menos por Agora, aí. com essa sua preocupação do ponto de vista jurídico, você acha que pode haver algum tipo de retrocesso ou não mais? Não, porque eu acho que para mim foi um avanço significativo. Eu tenho uma filosofia de vida que quanto mais você descentralizar o poder, melhor. E acaba que isso que a União fez, delegando essa responsabilidade para o município, é a descentralização do poder. Você joga a responsabilidade, transfere a responsabilidade para um município, e o município dá o regramento necessário. Para mim, eu sou extremamente favorável. Possa ser que mude, né? A União queira recentralizar isso daí. Eu acho que até para o próprio município é até melhor que haja essa desvinculação, porque existem outras prioridades, outras atribuições num município, por exemplo, como o nosso, que é uma grande cidade, e que a prefeitura não pode ficar amarrada nessa, né, com essa coisa de cemitério municipal. Aqui são 5 ou 6, você falou, né? Talvez um pouco mais até. Eu acho que o caminho mesmo é ou concessão ou uma parceria privada de tempo certo, né? Eu acho. Que é uma tendência hoje. A tendência é essa, realmente. Para os grandes centros urbanos, essa coisa antiga não funciona mais, né? Agora, eu queria te perguntar também conselhos para quem
pretende iniciar no setor nenhum, né? Porque você não quer concorrência, não, né? Não, eu sou totalmente favorável à concorrência. Por incrível que pareça. Você não vai dar conselho nenhum? Dou sim. O primeiro conselho de todos. Eu acho que se você quer entrar no mercado, a primeira coisa é você ter segurança jurídica, né? Um negócio como sempre, né? Um negócio como cemitério. Porque o Brasil é um país muito instável do ponto de vista jurídico, não é? Isso é um dos grandes gargalos do Brasil, é a insegurança jurídica. A outra é a burocracia e por aí vai, né? Então, assim, tributação injusta e outras e corrupção, outras mazelas, corrupção, claro. Então, assim, o conselho que eu dou assim, é um bom negócio, obviamente, né? Eu falei isso. Ele bem administrado, bem gerido, ele tem um retorno satisfatório. Tanto é que tem muita gente querendo entrar no mercado. Mas eu volto a dizer, o conselho principal que eu dou é que buscar a segurança jurídica, né? Essa segurança jurídica perpassa claramente pela legislação municipal. Ricardo, se não tiver legislação municipal, cobra do prefeito. Cobra do prefeito isso para que ele busque, que é a obrigação dele, ter um regramento mínimo para poder fazer isso acontecer. Porque se assim não for, você fica à mercê do próximo gestão municipal, onde um autoriza e o outro pode desautorizar isso daí. E desautorizar um negócio que é promissor, primeiro, que por ser promissor, todo mundo vai querer buscar falhas, né? E aí você, com um contrato precário, cheio de falhas, obviamente que isso você vai ficar sempre à mercê de alguém. Então, o maior conselho que eu posso dar para quem quer abrir um cemitério é buscar segurança jurídica sempre através de amparo legal. Se não for por esse caminho, você assume um risco, e um risco alto, né? Eu, particularmente, estou até prestando algumas consultorias, por isso que eu estou falando isso, e os clientes que eu indico, que eu falo, que querem abrir cemitério, eu sempre começo falando isso. E graças a Deus, a gente está tendo uma linha de êxito satisfatória com relação a isso. Que bom. Você tinha falado há poucos minutos o número de pessoas que falecem por mês em Salvador. Pouco mais de 2.000. 2.000 por pessoas mês. Por mês, em média. O que daria o quê? Umas mais de 65 pessoas por dia? Isso. Em torno disso. Isso. Isso por diversas causas. Morte natural, morte violenta. Doença. Assim, as maiores causas, pelo menos lá com a gente, né? Doença, né? Disparado. Câncer, infarto. E tem um índice significativo também de jovens, né? Envolvidos, ainda mais em drogas, que acabam também tendo sua vida cesseada, né? Então são mais ou menos isso aí, mas a grande maioria cada vez é idoso mais, com doença. Cada vez mais aumenta o número de mortes de jovens, né? A Bahia é 7 vezes campeã, né? Em números absolutos de morte violenta no Brasil. De jovens? Não. Mortes violentas no Brasil, a Bahia é heptacampeã seguida. 7 vezes consecutivas, a Bahia lidera medalha de ouro para a Bahia em mortes violentas, em números proporcionais e absolutos. Agora, a maior causa de mortes em países desenvolvidos são as doenças infecciosas, né? Em países desenvolvidos, em desenvolvimento, melhor dizendo. Desenvolvidos seriam câncer, derrames, outros tipos de enfermidades, né? Aqui, sinceramente, tem 8 anos, assim, eu não vejo muitas mortes por infecção. Geralmente, assim, o que acontece? A pessoa tem um câncer, né? E aí ela fica hospitalizada. E aí tem na causa morte, né? Que vem lá no testado de eu falo de maneira global no mundo, eu não falo em Salvador. A estatística é mais nesse sentido, né? Agora, no Covid, não, né? No Covid, na época da pandemia, foi Covid muitos. não escolheu classe social. Ali foi todo mundo. E quase que eu fui. Sério? Quase fui por outro lado. E como é que foi isso na pandemia pra você? Foi um sufoco.
Foi um sufoco porque, apesar de você ter um aumento de número de óbitos, né, que teve, muita gente acha que não teve, mas teve, em alguns meses pontuais, e coincidentemente foram mais ou menos os meses que teve as maiores incidências de casos de Covid, a gente teve que, em algum determinado momento, parar, literalmente parar, porque a gente não tinha mais vaga. A gente parou 2 meses e meio, quase 3 meses, sem vaga. Então, assim, foi um sufoco, né? Porque foi corrido, foi uma coisa que a gente não esperava, não sabia como lidar. A gente enfrentando isso, né? Tudo parado e só funcionando o hospital e a gente, né? Inclusive nas blitz que tinha, a gente teve que fazer uns crachás para alguns terceirizados nossos também. Entramos em escada de rodízio, então foi realmente um período extremamente estressante e foi um sufoco enorme que a gente enfrentou nesse período, por N motivos. Eu mesmo ajudei a septar. No primeiro mês de Covid, você tinha lá, a gente sempre precisava de 2 septadores, sempre precisa de 2, pelo menos, em média, né? 90% dos septamentos nossos. E como você entrava em rodízio, você não tinha que escalar um coveiro por dia. Muitas vezes eu fui lá ajudar. E naquele ritual bem simples, né? Imediato. Não fazia velório. Isso que eu não falo. Não tinha velório. Chegou, enterrou. Não tinha velório, era reduzido o número de pessoas. Iam, porque não tem jeito, ficava 3, 4, 5 pessoas lá, acompanhando do carro funerário até a gaveta. É o único momento de despedidas que eles tinham, que os familiares tinham, do carro funerário até a gaveta. E não tinha nem que parar para fazer oração, porque a decisão, o decreto, era que sepultasse direto. E a gente assim fazia. Que tristeza, né? Muita. Bom, para arrematar nosso papo, Ricardo, suas palavras finais aí. Por hoje. Para que não. Do tema desse. Com perdão, qualquer coisa eu falar, pode pegar mal, né? Eu sou muito grato, né? Apesar de se perguntar. Eu sinto que você gosta do que você faz, né? Gosto. Se achou mesmo, se encontrou aí. Trabalhar com a morte é um processo que amadurece muito a gente, né? Foi uma pena não ser mais descontraído, né? Eu tentei ser o mais técnico possível, né? Acabei sendo, mas assim, é uma coisa que a gente aprende a valorizar o tempo. Pelo menos para mim, a minha impressão. Sim. É que a gente sabe que, por mais que a gente tenha a certeza que a gente vai morrer, mas a gente nunca quer pensar. Quando você convive, você pensa. Obrigatoriamente você pensa na morte. Eu penso todos os dias, porque eu lido com isso todos os dias. E obviamente, claro que eu vou penso na minha morte. E você se preocupa com... Aí você começa a pensar e enxergar que nosso maior bem a gente já tem, que é o nosso tempo, né? Então é a gente aproveitar nosso tempo da melhor forma possível com nossos amigos, familiares. Eu vejo minha filha hoje que vai fazer 1 ano mês que vem. Normalmente a pessoa não pensa, eu já penso, e quando eu não estiver mais aqui, né? O que vai ser dela quando eu não estiver mais aqui? Eu tenho que preparar ela ao máximo. Então tudo isso acaba arrematando. E obviamente lidar com isso, lidar com as pessoas, poder de certa forma amenizar a dor, para mim é uma coisa que faz muito bem, né? Então a gente faz um trabalho realmente para tentar ao máximo amenizar, e desde o atendimento que a gente dá no telefone, da ligação, os velórios nossos, foi todo pensado, nossa infraestrutura toda foi toda pensada para dar esse acolhimento. Então isso, no final você receber e poder guardar as memórias, né? Então é um conjunto de coisas que a gente não escolhe, né? Trabalhar com o cemitério. Volto a dizer, se perguntar para mim, se onde você quer, eu mudo meu nome. Então, viver isso, ter essa oportunidade, eu acho que para mim foi uma mudança de vida, né? Mudou a minha vida completamente. Eu sou um outro Ricardo depois que eu comecei a trabalhar com isso, a viver com isso. E gosto.
gosto de trabalhar, gosto de fazer o que eu faço e quero fazer mais por mais pessoas. Você fez da morte seu meio de vida. Não é? É um tabu, né, esse tema. As pessoas não gostam de falar sobre isso. Já do outro lado do mundo é algo assim corriqueiro, né? Você mesmo falou lá da Índia e o budismo, né? Isso. A cultura oriental faz é diferente. Parte, né? A vida se antepõe à morte e vice-versa. Então, faz parte da nossa Tem um slogan nosso que né? é respeitando o ciclo natural da vida. É. Nada mais é do que isso, né? E outra coisa, né? Outro dia a gente falou aqui com um biólogo, foi colega de Felipe, falando sobre biodiversidade, sobre várias coisas, né? E a gente tem que entender também que a gente faz parte da natureza também. Nós somos seres da natureza e do cosmos também. Sim. Porque a Terra foi formada com os fragmentos do cosmos, né, que fizeram com que existisse essa configuração que nós temos hoje. Isso há bilhões de anos, 4,5 bi. Sim. Então é isso, nós estamos aqui, fazemos parte da natureza também, temos que interagir com os... E inclusive até ele perguntar isso, vou perguntar daqui a pouquinho, interagimos com os animais, com os vegetais, com os minerais e tal. Com relação aos animais irracionais, já existe cemitério para esses animais. E crematório também, Aqui em Salvador acho que são dois. São dois já, né? 2. Em Lauro de Freitas todos dois, na verdade não é nem Salvador, é em Lauro, mas eles atendem na região. Inclusive o cemitério aqui parece que além do sepultamento, sobretudo dos pets, né? Existe também o ritual lá de velório. Sim. Dos proprietários se fazerem presentes, isso. Enfim, é uma coisa ritualística, né? Quem não quer participar, eles filmam, mandam para o proprietário, né? O tutor, né? Fazer essa correção, tutor, tem razão. Ricardo, brigadão, viu, por ter vindo. O papo foi bom. Quer fazer pergunta, Felipe? Encerrou aí? Vai fazer o plano? Eu bati na mesa, todo mundo bate na mesa quando fala sobre isso. Não é por causa de microfone, não. Ricardo, obrigado, viu? Nada, eu que agradeço. Para vocês que nos assistiram até agora, espero que o tema tenha sido um pouco suave. E até a próxima semana com mais um programa no nosso 11cast. Tchau.